Olá! O programa Mais Saúde hoje vai justamente com o professor Murilo novamente conosco, o professor Murilo Pereira, que é nutricionista, um grande pesquisador. Vocês já tiveram a oportunidade de tê-lo conosco tanto no Mais Saúde da rádio quanto aqui da TV. E nós vimos que na versão 2015, a mais atualizada do nosso guia alimentar, eles fazem o que acho que deixou todos nós nutricionistas encantados, né? Eles falam que, por favor, vamos comer mais alimentos in natura e menos alimentos industrializados. Mas aí eu chamei o professor Murilo para explicar um pouquinho mais por que é melhor comer alimentos in natura ao invés dos industrializados. Bom, muito obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação estar aqui. Dentre as primeiras frases dos passos da alimentação saudável, os 10 primeiros, o que mais chama atenção é um que diz que precisamos minimizar o consumo de alimentos ultraprocessados. Acho que nada contra a industrialização e o processamento, porque existem técnicas e técnicas. Agora, os ultraprocessados, realmente, nós precisamos repensar o consumo deles. E quando nós pensamos em ultraprocessados, nós temos técnicas de preservação que fazem com que nós tenhamos uma falta de vida nos alimentos. E essa falta de vida nos alimentos que vem a ser o grande problema. Se eu pudesse resumir tudo isso, eu resumiria em uma pequena frase: descasque mais e desembale menos. Quanto maior a vida de um alimento, menor a sua. Então, se você tiver um alimento que dura muito tempo, algo está errado. Se ele era para estragar e não estragou, alguma coisa está errada. E aquela sua desculpa de que, eu compro fruta, mas estraga. Estraga porque você não come. É por isso que estraga. Existe uma outra normatização brasileira, a RDC número 359 de 2003, ela determina a porção indicada para o consumo. Se nós formos pensar em biscoito recheado, a dose recomendada para o consumo é de 1 biscoito e 1/4. Notem, 1 biscoito e 1/4. Eu nunca vi uma criança comer 1 biscoito e 1/4. Eu vejo elas comerem o pacote no quarto. E talvez esse seja um grande problema. Consumir muito mais do que o recomendado. E se nós formos pensar que ela come esse biscoito com um outro alimento ultraprocessado e que na outra refeição tem outro alimento ultraprocessado e como prêmio pela sua ausência você dá uma balinha que também é ultraprocessada, e aí nós temos um contexto de alimentação equivocada e uma obesidade que acomete a população brasileira. Então vamos pensar assim, se nós pudéssemos elencar os piores alimentos ultraprocessados, eu gostaria de enfatizar aqui os embutidos. Esses embutidos, eles têm que garantir a característica de uma proteína, onde tem uma atividade de água alta e uma alta taxa de crescimento microbiano, no entanto ele não pode estragar, mesmo em temperatura ambiente. Então ele tem que ser adicionado de aditivos alimentares que fazem com que a carne, que na verdade deveria ser um cadáver dentro da tripa e ficar preto, ela tem que ficar cor-de-rosa. Eles são precursores de câncer. Então não é comer um embutido e ter câncer. É o consumo crônico ao longo de 10, 20 anos que depois faz com que nós tenhamos uma maior probabilidade de desenvolver uma doença grave. Então a gente tem que repensar todos esses conteúdos aplicados ali. Isso não quer dizer que você não pode comer nunca mais um embutido ou um bacon, mas quer dizer que você tem que ter bom senso e que você tenha um consumo esporádico. Não faz mal você comer errado entre o Natal e o Ano Novo. O que faz mal é você comer errado entre o Ano Novo e o Natal. E principalmente as pessoas deixaram de comer alimentos que podem justamente, comida de verdade, como a gente sempre fala, que poderiam minimizar os impactos negativos desses produtos que eventualmente você está lá num coffee break e está lá o abençoado do peito de peru, né? Então, eu costumo dizer que Deus perdoa, né? Quando a gente faz as coisas erradas, por desconhecimento, Deus perdoa. Eu prescrevi já esse tipo de alimento. Eu também.
Mas Deus me perdoa porque eu não sabia. Eu também. E Deus perdoa os que são ignorantes. E eu era um ignorante naquela época. E eu acredito que hoje a gente tem uma evolução muito maior e um nível de conhecimento muito maior. E se nós formos pensar um pouquinho, há alguns anos atrás, não existiam esses produtos. E também não existiam algumas doenças que existem hoje. Talvez porque o diagnóstico hoje seja melhor, mas talvez porque tenhamos uma urbanização. Murilo, sabe que eu estou começando a pensar que daqui a pouco a gente vai ter que nem no cigarro, uma foto mostrando alguém doente, um fígado bem complicado, anunciando assim, coma e tá aí o prejuízo, né? Mas olha, nós vamos agora por um breve momento de espiritualidade que vem muito a calhar. Nós temos agora o nosso queridíssimo Padre João Marcos, que está lá de Roma e vai mandar uma palavrinha para a gente. Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom, louvai o Senhor Deus porque Ele é fiel, louvai o Senhor Deus porque Ele nos fez para a felicidade, Ele nos fez e nos redimiu no sangue do Cordeiro. Verde é sinal de vida, verde é sinal de paz, verde é sinal de alegria. Mas e na nossa vida, com a nossa alimentação? Estamos aproveitando das obras, das coisas que Deus criou para a nossa alimentação? Estamos aproveitando do verde que Deus criou, das folhas, dos legumes, das frutas que Deus criou para cada um de nós? Serve uma reflexão. Hoje Deus te chama a talvez repensar um pouco. Eu tenho consciência de quem eu sou? Tenho consciência de quem eu sou no coração de Deus? Tenho consciência do que Cristo fez por mim e do que Cristo realizou por mim na cruz? Não foi pouca coisa, você vale muito mais, talvez muito mais do que você pensa. Você vale o sangue de Cristo. Recomece, retome. Hoje é dia, meu filho, minha filha, da graça de Deus na sua vida, do amor de Deus, do amor, da misericórdia de Deus se derramar sobre você. Mas recomeça nas pequenas coisas, a partir das escolhas que você faz na alimentação, a partir das escolhas que você faz aí para viver bem com os irmãos. A graça de Deus se derrame sobre você e sobre o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre João Marcos. E, Murilo, deu muita salsicha para criança, né? Então vamos lá. Eu acho que não dá para a gente ficar aqui num programa em rede nacional e até internacional abordando que embutidos fazem mal. Até porque existe um histórico e algumas populações que fazem consumo de inúmeros embutidos de forma muito saudável. E a gente tem que levar em consideração, então, quando a gente tem um processo de industrialização e uma cópia de um embutido saudável. E que no Brasil ele recebe a nomenclatura de tipo. Então nós temos o salame tipo calabresa, a salsicha tipo, uma salsicha tradicional alemã. E aí então esses tipos fazem com que nós tenhamos produtos cópia, que tem um flavor copiado e uma aparência copiada, com um aromatizante artificial, com um corante artificial, com um aditivo alimentar adicionado a partir do Noel, que infelizmente não é o Papai Noel, mas é o nível máximo de uma substância adicionada a um alimento que não cause doença em um beagle. Então você faz estudos em animais e viu que aquela substância foi adicionada num nível que não causou doença no animal. A partir desse momento você extrapola para humanos a partir de um quantitativo que você imagina que um homem de 70 quilos, 1,70 m, vai ingerir esse embutido na dose indicada para o consumo. Aí eu pergunto, será que a dose indicada para o consumo de uma criança de 14 quilos é a mesma do que um homem de 70 quilos? E ainda pergunto mais, será que alguém está preocupado com o total ingerido de aditivo, considerando o consumo das 24 horas de uma criança? Acho que isso tem que ser considerado. Então, no que a gente se refere a salsicha ou embutidos para crianças, a gente tem que repensar o quanto tem ali dentro de aditivo
e para que esse aditivo foi colocado. E também qual é a segurança de uso de um aditivo para uma criança de 14 ou 15 quilos. Você sabe, Murilo, que justamente naquele livro Alimente Bem Suas Emoções, eu explico os aditivos, explico o que é, como é que a Anvisa permite, etc. e tal. E eu fiz um quadro negro, escrito em branco, desses aditivos com comprovação científica de déficit de atenção, hiperatividade em criança. Foi uma maneira de denunciar. Então, eu acredito que a regulamentação existe desses aditivos, eles são permitidos. O que a gente tem que considerar é comer somente isso. E aí a gente recebe mães no consultório que dizem o seguinte: e o meu filho de 5 anos, ele só quer comer salsicha. A minha pergunta é, ele tem cartão de crédito? Ele faz compras? Como que ele só quer comer isso? Você oferece a ele outros alimentos? Você já pensou em oferecer o peito do peru, cozido e cortado fatiadinho? Você já optou em fazer um rosbife no lugar de um embutido? Então você pode comprar um colchão duro, colocar esse colchão duro na panela de pressão, deixar ele marinando em azeite de oliva, com alecrim, com cebolinha desidratada e fazer rosbife dele guardado em um tupperware de vidro, e você faz esses rosbifes ao longo do consumo dessa criança. Então você tem que dar a ela opções mais saudáveis. Por que não comprar um frango caipira, cozinhar o peito e fazer dele um patê? Um patê com abacate, por exemplo, que é uma gordura saudável, com sal rosa, ou até mesmo com um condimento que você preparou em casa, à base de alho, cebola, faça esse patezinho com um pouquinho de abacate, ou até mesmo com um ovinho caipira, com azeite, que é muito mais saudável. Então a gente tem que pensar, no lugar de usar um embutido, um patê industrializado, nós podemos utilizar uma estratégia de técnica dietética para comer alimento mais saudável. Murilo, eu tenho vontade de comer uma maionese industrializada. Por que você não tem vontade de comer uma emulsão de ovo caipira com azeite de oliva, que talvez seja muito mais saudável? A gente tem que repensar essa oferta e também repensar o quanto nós estamos nos dedicando a oferecer um alimento mais saudável ao nosso filho. Perfeito, Murilo. E nós estamos indo para o intervalo, e uma das coisas que provavelmente você também nota em consultório é a dificuldade que o paciente coloca no café da manhã. Então, no próximo bloco, vamos conversar um pouquinho também sobre isso, mas a gente volta já já. No bloco anterior, nós estávamos conversando sobre a dificuldade que o nosso paciente, né, Murilo, geralmente tem no café da manhã. Realmente é um pouco assim, não vou dizer irritante, né, mas eu fico um pouco chateada quando a pessoa diz: enjoei de comer um determinado alimento saudável que você passou, assim, fazendo rodízio com outros. Mas eu não sei, ele não enjoa com aquele pãozinho com margarina, café com leite aos 365 dias do ano, quando não são 2 vezes por dia, como bem abordou aqui uma pessoa. E aí, Murilo, o que você sugere? Então, esses alimentos ultraprocessados, e podemos dizer que o pão é um alimento ultraprocessado, até porque um pão que se fazia antigamente em casa, ele durava poucos dias. E a partir de então começavam a crescer ou fungos, ou ele ficava muito duro. E hoje ele tem que ter uma característica de emulsão, fofinho, e além de fofinho, ele tem que ter vitaminas, minerais, integrais, ele tem que ser o melhor alimento do mundo. E isso tem um custo muito alto. Um dos principais é a necessidade de se adicionar a esse pão antifúngicos.
sorbato de potássio, por exemplo, que é um aditivo obrigatório nesses pães. Além disso, a legislação brasileira, RDC número 14, de 28 de março de 2014, permite que em farinha de trigo tenha 75 fragmentos de inseto para cada 50 gramas de farinha. Hã? É 1,5 fragmento para cada grama de farinha. Além disso, se for um alimento pronto para o consumo, essa mesma legislação diz que é permitido ou tolerado, devido à falha nas boas práticas, isso está escrito, você ter uma ocorrência de até 225 fragmentos de inseto para cada 225 gramas de produto pronto, feito a partir de farinha de trigo. Isso fez com que nós tivéssemos uma necessidade emergente de ter melhoradores de farinha. E dentre os melhoradores de farinha, existe uma regulamentação, uma portaria número 13 de 2004, que autoriza o uso de melhoradores de farinha fosfatos de cálcio, tricálcio. E essas formas de fosfato, elas interferem negativamente no metabolismo do indivíduo. Isso gera uma imunodeficiência. E hoje a gente encontra na população uma grande deficiência de vitamina D e uma maior ocorrência de doenças metabólicas. Então, em vez de você ficar falando que você não consegue comer alimentos novos, talvez seja interessante você avaliar o consumo crônico de um alimento ultraprocessado que pode estar induzindo a sua queda na vitamina D efetiva, que é a 1,25-hidroxivitamina D. Por isso eu digo, consulte um nutricionista, procure um profissional habilitado para lhe oferecer estratégias de consumo baseado na sazonalidade. Talvez seja muito interessante você trocar o pãozinho de todo dia por uma raiz, um tubérculo. Porque é muito mais interessante comer uma raiz, por exemplo, um aipim cozido com um ovinho de geminha mole. Por que não comer um biscoito ou um pão de batata doce? Já pensou que isso pode ser uma coisa saudável e muito simples de se fazer e prática? E tão simples que agora nós vamos mostrar um VT do Faça Você Mesmo com o próprio Murilo, dando uma dica fantástica para o seu café da manhã. Bom, aceitando aqui o desafio de faça você mesmo, vamos então entender aqui como que nós podemos substituir uma torradinha do café da manhã. Importante que no café da manhã nós temos que ter carboidrato. O carboidrato que tem na farinha é muito semelhante ao carboidrato que tem em um tubérculo. Esse aqui é uma batata doce. Qual é a sugestão? Fazer fatias, ainda com ela crua, com casca, apenas lavada, de mais ou menos 1 centímetro. Essa fatiazinha, ela vai para o vapor. Então você vai pegar a batata doce e cortar no sentido longitudinal. Vai fazer aqui um corte semelhante a uma torradinha. E esse, já cortadinho, vai para uma panela de vapor. A água fica no recipiente de baixo e aqui em cima, então, você coloca essas fatias e de 2 a 5 minutos de vapor. Quando você já tiver ela cozida, você vai armazená-la na geladeira. Então, sua dificuldade divide-se em 2 momentos. 1, lavar a batata doce. 2, colocá-la no vapor. A partir do momento que saiu do vapor, você tirou ela desse ambiente, escorre aqui e você tem ela já cozida, onde diminui aquela característica adstringente dela. Então ela vai estar cozida, no entanto, não está totalmente assada. Armazena na geladeira e depois desse momento, de manhã, no café da manhã, para que você coma uma torradinha quentinha, e se você acreditar que é uma torrada, você vai colocá-la nessa torradeirinha de padrão americano. Ao colocar ela aqui, você só vai, acho aqui,
A hora que você baixou, ela vai ficar um tempo suficiente e vai subir já tostada. Aí, o que você pode fazer é tirar e colocar do outro lado. E ela vai tostar do outro lado. Pronto, está prontinha a sua torradinha. E a ideia é que você possa consumi-la com uma margarina. Só que não. A margarina é da seguinte forma: você vai armazenar em um recipiente de porcelana azeite de oliva com alecrim. Guarda no freezer e de manhã você retira do freezer e passa esse azeite de oliva em cima dessa torradinha quentinha. Não tem desculpa, né? Mais simples, impossível. Essa é uma questão de organização, né? Que eu acho que é isso que falta muito também nas pessoas hoje em dia. É, exatamente. Eu acho que a prioridade e o apelo de saudável já existe. As pessoas já dão prioridade a comer alimentos mais saudáveis. O problema é que ainda existe a comodidade de você buscar tudo aquilo que lhe faz bem em um único local. E mas talvez... é simples, na feira. Sim, e ela está na feira. O problema é que as pessoas vão à feira e são abduzidas pela barraca do pastel e do caldo de cana. Em vez de comer o alimento mais saudável, ela é abduzida por aquilo que faz mal. Então, assim, vamos pensar na água de coco, por exemplo. Existe um grande apelo de consumo de água de coco porque ela tem um pouco de glicose, tem sais minerais, é um excelente repositor hídrico. E aí, esse apelo é maravilhoso. O problema é que as pessoas passam a consumir água de coco e às vezes chegam no consultório e dizem: doutor, mas eu tomei água de coco e me deu azia. Eu acho que eu estou muito mal, eu devo ter algum problema, porque até a água de coco me fez mal. Bom, e aí você deve prestar atenção se na água de coco que você está consumindo existe um aditivo alimentar. E aí fica o grande alerta. Não é um problema a água de coco, e talvez sim a industrialização que adicionou a ele um aditivo para garantir a vida de prateleira ou o shelf life dessa água de coco. E é claro que a gente pode extrapolar isso para outros alimentos. Sim, quando você tem uma reação de sensibilidade a um alimento, talvez não seja o alimento, mas sim algo adicionado a ele. E aí vale a pena prestar atenção. Ah, Murilo, eu comecei a comer pão integral e começou a aparecer aqui uma dermatite. Bom, será que no pão integral tem a mesma quantidade de conservante que tem no pão normal? Qual é a qualidade da matéria-prima dessa farinha integral? E aí, será que comer integral é pior do que comer normal? A gente tem que levar o bom senso. Talvez seja muito mais interessante comer outros alimentos que não pão. Eu tenho uma frase muito clássica que é: não adianta trocar pão por pão, nem leite por leite. E não adianta trocar fruta por suco de fruta de caixinha. Agora, vale a pena sim trocar suco de caixinha por fruta. Deus fez tudo certo. Ele colocou dentro da fruta fibra solúvel para que nós não pudéssemos separá-las. No entanto, a gente desenvolve uma técnica, vai lá e coloca no extrator, extrai só o suco e separa as fibras. E não adianta nada se você pegar essa fibra e adicionar com uma xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo e fazer um bolo. E ainda fazer cobertura de leite condensado com Nescau e fazer furinho. Por que não pegar uma banana verde, cortar em pedacinhos e guardar no freezer? Para que quando você vier a fazer um suco, você adicione esse gelinho de amido resistente ao seu suco. Aí você pode guardar uma fruta congelada e liquidificar junto com esse pedacinho de banana. Você aumenta o aporte de fibras solúveis, diminui a exposição aos monossacarídeos da fruta e faz com que esse suco não tenha um pico de glicose na sua corrente sanguínea. E nada de aditivo, porque o que você utilizou para conservar essa fruta foi o frio e não um antimicrobiano, que normalmente é adicionado aos sucos de caixinha ou até mesmo na água de coco. Ai, bom, Murilo, eu fico assim encantada, né? Às vezes o pessoal fala: ai, interage com ele. Eu falei: como? Não dá, é que é tanta informação.
E, na verdade, a gente tem o coco, assim também, a gente usa as mesmas frases, né? Mas eu digo que se Deus quisesse que o homem comesse fruta na forma de suco, já trazia pendurado na árvore, como ele fez com o coco. Porque o coco, você sabe que eu compro o coco e deixo aqui em casa na sua embalagem natural. Depois, é só fazer aquele furo lá, eu já comprei aquele negócio de um T, né? Faço o furo, viro, tá lá meu suquinho, maravilhoso. Pronto, exatamente. E mais como Deus colocou, né? Eu acho que assim, em se tratando de coco, acho que vale a pena o ponto de vista aqui sobre o açúcar de coco, o óleo de coco, o tipo e como consumir coco. E aí eu gostaria só de deixar o bom senso como fator mais importante. Não existe a gordura ideal, nem o açúcar ideal. Existe o indivíduo que faz a dieta ideal para ele. E a melhor dieta é aquela que ele consegue fazer. Sejam por condições econômicas ou até mesmo de sensibilidades individuais. Não existe a dieta ideal. Existe sim a sua ingestão alimentar ideal. Isso sim que nós temos que rotular. Dietas feitas para indivíduos, porque um indivíduo é diferente do outro. E pode ser que o óleo de coco faça bem para um indivíduo e mal para outro. Tudo depende do contexto do que ele ingere ao longo do dia. Perfeito. Bom, nada mais a acrescentar depois de uma pauta assim maravilhosa como essa. Murilo, obrigada. Mas muito obrigada mesmo pela sua generosa disponibilidade de estar aqui conosco e convidando você sempre que vier a São Paulo, estar aqui conosco. Você não quer deixar o seu recado ali de página, de Instagram, enfim? Bom, você pode me encontrar nas mídias sociais, no Instagram, @MVP Nutrição. Meu Facebook é Murilo Pereira. Mas como o perfil já está lotado, você pode adicionar a minha página, que chama Da Bioquímica à Mesa, ou até mesmo entrar no site portaldbm.com.br. Perfeito. E até o próximo Mais Saúde.